Crochê Lovers, sejam bem-vindas e bem-vindos de volta a mais um tutorial aqui no canal. E hoje a gente vai fazer essa saia que tá super em alta com o fio barroco. Ela é uma receita iniciante, o legal é que dá para vocês fazerem também para aproveitar as versões com as cores da Copa que tem no Barroco 6. Vou deixar as quantidades de gasto na tela para vocês por manequim. E vamos lá começar a nossa peça. E para essa peça, então, eu vou usar duas cores. Vou começar com este rosa do Barroco 6, com novelão de 400 gramas. E aqui a numeração de agulha aqui eu vou usar... Vai ser de 7 milímetros para ficar bem folgadinho e maleável. Então, aqui você vai começar com uma quantidade de correntes que você queira fazer o barrado ali de cima do início da nossa saia. Eu vou fazer um total de 7 correntinhas e agora nós vamos trabalhar meios pontos altos a partir da correntinha número 2, contando de fora para dentro. Eu vou laçar o fio, colocar na base, laçar e tirar essas 3 alças que se formam, fazendo assim um meio ponto alto. Laço, coloco na base, laço e tiro as 3 alcinhas de uma vez. Eu vou seguir fazendo o meio ponto alto, um para cada correntinha, até eu chegar no final dessa carreira. E agora a gente vai trabalhar meio ponto alto também, subindo uma correntinha, virando sentido. E já na primeira base, só que eu vou pegar essa alcinha de fora ou de trás, ó, do jeito que eu tô mostrando no vídeo. Por quê, prof? Porque assim a gente faz um efeito canelado ou em relevo para esse barrado lá em cima no cós da nossa saia. O último ponto, você pode pegar as 2 alças de frente normal, tá? Isso é um segredinho, que aí os cantinhos eles ficam bem certinhos. Se pegar uma alça, às vezes ele fica um buraquinho maior aparecendo. Aí faz uma correntinha, vira o sentido, ó, e no pé da primeira correntinha você já trabalha o primeiro ponto, olhando de cima e pegando a alcinha de fora para fazer cada um dos meios pontos altos por toda a carreira. E assim você vai seguindo, fazendo essa mesma coisa, carreira por carreira, até a gente fazer o quê? Você vai medir com a fita métrica e vai ter a circunferência do seu quadril. Então, você vai fazer essa tira até você chegar na sua circunferência de quadril. Por quê? Porque a circunferência maior ali, senão a gente não consegue vestir a nossa saia de baixo para cima. Então, faz essa mesma quantidade até chegar no seu tamanho para a gente fechar esse início e começar a descer o comprimento da saia. Depois que você chegar nesse comprimento da sua medida, a gente vai ter uma faixinha assim, ó, tá vendo? Que dá um efeito de relevo, de canelado. Eu adoro trabalhar essa pega para barrinhas assim e cós. Você vai dobrar as 2 pontas e ali no cantinho, no mesmo sentido que você terminou a última carreira, você vai colocar a agulha, laçar e grudar com um ponto baixíssimo. Faz uma correntinha, posiciona os pontos e a partir do segundo, você coloca numa aba e na outra, traz o fio e vai fazer um ponto baixo agora. O primeiro a gente uniu ali com ponto baixíssimo, por isso que a gente faz o ponto baixo de união a partir do segundo. A gente vai fazendo isso até chegar no último pontinho, ó, de um ladinho do outro e o ponto baixo. E esse relevo da união, a gente vai fazer o quê? Dessa faixa. Nós vamos virar ele para dentro para escondê-lo e a partir daí com a peça do lado certo assim, ó, do jeito que eu tô mostrando, a gente vai crescer o comprimento da nossa saia. Então, agora nós vamos trabalhar a primeira carreira, a gente vai posicionar assim, vou subir uma correntinha e eu vou pegar nessa bordinha, ó, fazendo ponto baixo. Então, eu pego ali, ó, enroscando nos pontos que vão estar de ladinho, porque a gente estava trabalhando no outro sentido, e agora a gente está trabalhando nesse. Então, eu vou tentando pegar na bordinha, de um jeito que fique bem firme, e eu vou construindo pontos baixos, para que eles fiquem juntinhos, nem muito espaçado e nem muito perto, tá? E aí, nós vamos fazer um aumento a cada 10 pontinhos baixos. Então, você vai fazendo os pontos baixos desse jeitinho. Quando você chegar no 10º ponto, você vai vir parar aqui, né? E no 11º, a gente vai fazer um aumento. Então, o que que é o aumento? Eu vou colocar 1 e 1 segundo no mesmo lugar, tá? Aí, você volta a contagem de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 11º, você faz um aumento. Para que isso? Pra gente fazer uma leve abertura de circunferência para a saia não ficar 100% uma saia tubo. A gente quer que a saia fique mais fluida quando a gente usar.
Vai dar a volta assim, quando chegar no final da carreira, você vai fechar com ponto baixíssimo, ó, na cabeça do primeiro meio ponto alto que a gente fez. Segunda carreira, a gente vai subir 3 correntinhas e nós vamos trabalhar pontos altos agora. Então, como que é o ponto alto? Lacei, coloquei na base, trouxe, lacei, tirei 2 alças, lacei, tirei 2 alças. E aí, você também vai fazer um ponto alto para cada pontinho de base. Porém, nessa carreira número 2, a gente também vai trabalhar esta lógica dos aumentos, tá? As 3 correntinhas ali conta como o primeiro ponto alto, tá bom? Então, nessa carreira, a gente vai seguindo, fazendo os 10 pontos altos, um do ladinho do outro. E quando a gente chegar no 11º, ó, ele vai ficando assim, ó, bem bonitinho, retinho. Chegou no 11º, a gente vai fazer um aumento, que é de novo colocar 2 pontos altos agora, na mesma base, ó, eu fiz um e depois eu fiz o outro. E aí, a gente vai ter também um pouquinho mais de abertura de circunferência com o mesmo propósito. Terminou, então, essa carreira, a gente vai fechar, ó, na terceira correntinha de subida, na cabeça do ponto alto do lado. Coloco a agulha ali e faço também um ponto baixíssimo. Bom, as carreiras que a gente vai fazer aumento são só essas daqui. A partir de agora, a gente sobe uma correntinha e vamos fazer pontos baixos por toda a carreira, agora sem aumentos, tá? E basicamente a sequência dessa saia é intercalar uma carreira de pontos baixos com uma carreira de ponto alto. Então, agora eu vou ir fazendo um ponto baixo normal por cada pontinho de base, sem aumento até dar toda essa volta. E aí, deu a volta, eu fecho com um ponto baixíssimo de novo na cabeça do primeiro ponto baixo da sequência. Só que agora, como estamos trabalhando com 2 cores, eu vou cortar. Então, eu fiz ali a barra, a primeira carreira de ponto baixo, uma de ponto alto e mais uma de ponto baixo. Terminei, passo uma laçada, corto e arremato e vou pegar minha segunda cor, que foi esse amarelinho. E como que eu faço essa troca? Eu vou ali na cabecinha do final da carreira mesmo, passo o fio e simplesmente dou um nó. Aí eu já aproveito que tem os 2 fios ali no comecinho e dou um nó entre eles e jogo eles para trás, né, no avesso da peça, que depois a gente faz os arremates ali do jeito que você tá acostumado a fazer, escondendo esses rabichos ou até colocando um pinguinho de cola de silicone. Então, ó, tá vendo que a sequência é ponto alto e ponto baixo. Como eu terminei a outra cor no ponto baixo, agora eu vou fazer o ponto alto. Então, eu subo as 3 correntinhas e eu vou fazendo um ponto alto agora por cada base. Então, não tem mais aumentos. Vou seguindo, ó, com a minha segunda cor, fazendo os pontos altos. Lembrando que vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem, obviamente, e com mais de 2 cores, caso você queira bem coloridão. Deu a volta na carreira, ó, você vai fechar com um ponto baixíssimo na cabeça do primeiro ponto alto, depois das correntes. Sobe uma correntinha e na mesma base já vai trabalhando a carreira agora de pontos baixos, tá? Então, basicamente, a gente repete essas 2 sequências de carreiras para a gente ter essa mescla e essa fluidez com esse ponto e a fluidez também para o fio barroco. E a partir de agora, eu vou fazer 3 vezes essa combinação de 2 carreiras de ponto alto e ponto baixo para cada cor e ir aumentando a saia do tamanho que você quiser, tá? Aqui, ó, vou mostrar para vocês como que ficou a saia num tamanho curto até o joelho, não tão curto. E depois vocês podem fazer um cordão de correntes com uma cor de cada para ficar mais legal e transpassar para frente e para trás ali no cós para você ter a parte que vai segurar a saia, tá? Então, olha como que ficou essa sequência. Eu comecei com rosa, troquei a cor e fiz 3 vezes o combinado de ponto alto e ponto baixo para o amarelo, depois para o rosa, depois para o amarelo de novo e terminei com um rosa, porque aí foi o tamanho que eu queria fazer para mim, mas vocês podem também fazer maior, tá, gente? Um novelo de cada dá para vocês fazerem bem maior, porque olha o tanto que sobrou do novelão de 400 gramas. Então, dá pra fazer uma saia midi até comprida aí, dependendo do seu manequim. Aí, gente, eu quis fazer um negocinho que tá, assim, alta, hypado nas outras redes sociais, que é fazer esses mini chumacinhos. Não é bem um pompom, é tipo um tassel. E aí, eu enrolo algumas vezes na minha mão, as 2 cores. Transpasso numa altura aqui da nossa saia e passo essa laçada, ó, com esse tufo todo. Aperto, né, pra ele ficar fixo e fazer meio que esse nozinho ali. E aí, depois você corta no comprimento que você quer deixar essa personalização,
tá? Aqui a ideia é ser algo assim bem irregular. Então você vai fazendo várias vezes esse chumacinho. Eu dei 2 voltas na minha mão, assim, desse jeito, que eu acho que é um tanto que não fica tão grande esse tassel. Corto, aí eu pego essa parte enroladinha aqui, ó, e faço essa aplicação que eu mostrei pra vocês. E aí eu fui meio que posicionando assim, um pra lá, um pra cá, colocando nas cores assim, e o comprimento do tassel até pegando na cor de baixo pra ele aparecer nas 2 cores que a gente alternou aqui da nossa saia. Então, eu sempre faço esse nozinho com a agulha. Aí, eu olho aqui, vejo o tamanho que eu quero. Ó, esse daqui eu deixei bem compridão. E corto para ele ficar com as pontinhas retas, tá? Então, nesse sentido, eu vou aplicando. E aqui eu escolhi fazer a mesma coisa frente e trás. A prof, eu não quero colocar esses tasséis. Eu quero deixar ela só listradinha. Você pode fazer do jeito que vocês quiserem, tá? Mas esse é um efeitinho que eu achei interessante e divertido, que fica aí também uma personalização, caso você queira aí. E a sua cliente olhe a foto, goste e queira encomendar desse jeito. E aí a nossa saia vai estar pronta, gente. Fácil, econômica, porque o barroco é um ótimo fio com rendimento maravilhoso. E uma ideia também para vocês, como vocês viram no começo, fazer com as cores da Copa, caso você queira. E aí tá pronta a nossa saia divertida com o fio barroco. Claro, quando vocês fizerem, não esqueçam de marcar a gente, marcar a Círculo e usar a nossa hashtag sempre Círculo, que assim a gente consegue notar as peças tecidas por vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Também não esqueçam de seguir a Prof para mais tutoriais lindos de moda que vão sair aqui no canal da Círculo para vocês. Eu espero que vocês gostem. Um beijo e até a nossa próxima receita.